Oi, hoje vamos falar sobre os últimos movimentos do Ocidente que estão conseguindo causar um colapso histórico no sistema financeiro global. Olha o que essa cidadã falou. Ela acha que os Estados Unidos podem ficar tranquilos, pois o dólar continuará a desempenhar um papel dominante nas transações internacionais, facilitando e servindo como moeda de reserva nos próximos anos. Ela não vê esse papel sendo ameaçado por nenhum desenvolvimento. Então, essa é a Janet Yellen, economista norte-americana, que desde 2021 serve como secretária do Tesouro dos Estados Unidos. Com essa citação, ela mostra que está completamente desconectada da realidade e sem noção do perigo que está trazendo para o dólar. Inclusive, tem um link aqui na descrição com esses três baita especialistas falando do tema. Dá uma olhadinha lá. Ela resolveu bater o martelo e confiscar os ativos congelados da Rússia. Esse foi o movimento mais insano até agora. Só para você lembrar, os ativos congelados da Rússia são aqueles bens e fundos que os europeus, obedientemente, seguindo as ordens dos Estados Unidos, decidiram bloquear. Tudo isso faz parte das sanções econômicas em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. A ideia, é claro, que é isolar e enfraquecer a Rússia economicamente e mostrar quem é que manda no parquinho global. E ainda tem mais. O verdadeiro divisor de águas foi o que aconteceu logo antes da cúpula do G7 na Itália. O Tesouro dos Estados Unidos apareceu com um conjunto ainda mais perigoso de sanções contra a Rússia, designando-a como uma economia de guerra total. Então, aparentemente, o crescimento econômico russo é todo sobre guerra. Claro que não é verdade, mas vamos fingir que é, vai. A ideia é isolar financeiramente a Rússia ainda mais. Isso é, se você fizer negócios com eles, você pode precisar de terapia, tá? Porque isso significaria alimentar a economia de guerra. Seria um plano até que brilhante se conseguissem, eventualmente, punir e conter a China. Mas esse esquema vai sair pela culatra e prejudicar seriamente o dólar. Nos últimos dias, ouvimos rumores sobre os sauditas destruindo o histórico acordo do petrodólar. Como você sabe, é basicamente o truquezinho mágico que faz o mundo comprar petróleo usando dólares americanos. Depois de um acordo esperto com a Arábia Saudita nos anos 70, todo mundo tem que usar dólares para comprar petróleo. Isso garante uma demanda constante pela moeda dos Estados Unidos, ajudando a manter o dólar, no topo do mundo financeiro. Dessa forma, os Estados Unidos podem gastar à vontade enquanto todo mundo precisa correr atrás de dólares para abastecer seus tanques. Genial, né? Mas o que Yellen acabou de fazer com o seu novo conjunto de sanções, na verdade, condena o petrodólar de uma maneira concreta. Ele ignora o fato de que o mundo ainda depende da Rússia para petróleo, gás e outras commodities. Ele expandiu as sanções secundárias para um novo nível. Qualquer banco estrangeiro pode ser sancionado por fazer negócio com uma empresa russa, e isso estabelece um precedente incrível. Seja você vendendo máquinas para a Rússia ou comprando petróleo, um banco está quase sempre no meio. Agora, essas instituições fornecem cobertura de seguros, crédito e financiamento comercial. E esse é o papel internacional dos bancos. E Yellen quer quebrar esse vínculo com a Rússia. Então, se um país ousar negociar com Moscou por qualquer motivo que seja, Yellen pode cortá-los do sistema do dólar americano. É realmente impressionante perceber que ela está de olhos vendados até hoje. Então, as brilhantes sanções do Tesouro
praticamente garantiram uma mudança global do dólar. A Rússia, sem escolha, teve que dar uma grande guinada, teve que abandonar o dólar quase que totalmente. O dólar ainda representa cerca de 20% do comércio total deles hoje, mas isso vai despencar para zero rapidinho. Como resultado, a Rússia está abraçando o yuan chinês ou o renminbi como nova referência econômica para o país. Com tudo precificado em yuan, transações em dólares ou euros na Rússia se tornaram carérrimas. Que reviravolta, hein? Por exemplo, o banco austríaco Raiffeisen parou com todos os pagamentos em dólar provenientes da Rússia e está mudando o comércio, realizando transações através da China usando o yuan normalmente. É bom observar que os bancos ocidentais que operam na Rússia estão em apuros, com quase 60 bilhões bloqueados. Eles não podem mover esse dinheiro para fora de lá. E o Putin pode a qualquer momento nacionalizar esses bancos ou simplesmente tomar seu dinheiro. A ironia é que as sanções dos Estados Unidos, de alguma forma, ajudaram a Rússia a dar o troco. Até agora estamos falando de abalo de confiança, com esse troca-troca de confisco, certo? Então, falando em termos econômicos, é bom que você não esqueça que a Rússia também produz petróleo e, junto com a China e o Irã, representa quase 20% do petróleo global precificado em yuan. Quando usamos o termo petrodólar, a primeira coisa que pensamos é na Arábia Saudita vendendo petróleo por dólares e usando os lucros para comprar títulos do Tesouro Americano, ou seja, é assim que tudo tem funcionado. Será que finalmente estamos testemunhando o começo do fim desse sistema? O que você acha? Conta para mim aqui embaixo. Com tudo mudando no entorno global, era só uma questão de tempo para que a Arábia Saudita se envolvesse nessas mudanças. A Índia, por si só, já está comprando mais petróleo como nunca visto antes. As importações atingiram quase 2 milhões de barris por dia em abril. As transações estão sendo feitas em rúpias, rublos ou yuan. Em resumo, usar o sistema financeiro como arma contra o gigante das commodities que é Moscou é como cutucar onça com um palitinho de dente. E não é só o sul global que está largando mão do dólar, não. Há uma semana a Alemanha ignorou as sanções, foi desobediente e continuou comprando gás russo. Como vocês sabem, a economia alemã está toda esculhambada e depende da energia vindo da Rússia para funcionar. As exportações da Noruega e dos best friends americanos não estão dando conta do recado. No futuro, a Europa vai ter que se livrar do dólar também, senão vai ficar de castigo. Não é pouca coisa que a União Europeia está comprando, não. A Rússia já passou os Estados Unidos e virou o maior fornecedor de gás para a Europa novamente. Se a Europa quer restaurar a produção industrial, se quer construir carros elétricos mais baratos, não pode evitar o gás russo. E desde o meio de 2023, a Europa tem comprado mais e mais gás. O fornecimento da Rússia representa 15% do total da União Europeia, enquanto o GNL dos Estados Unidos despencou. O euro não é tão resiliente quanto o dólar, não é a moeda de reserva do mundo. A demanda pelo euro também despencará, levando a mais pressões inflacionárias para a Europa. A grande preocupação agora é a resposta da China. Configurar um sistema alternativo é quase garantido. Primeiro, a era da China comprar títulos dos Estados Unidos acabou, isso terminou. Qualquer superávit que Pequim obtenha será usado para comprar commodities diretamente ou para comprar instalações de produção ao redor do mundo. Desde o início da guerra, a China tem exportado o seu capital de investimento para o mundo de maneira muito agressiva. A cada trimestre, a China gasta pelo menos 50 bilhões de dólares para comprar ativos ao redor do mundo.
Pode ser comprando minas de cobre no Peru, minas de lítio na Austrália ou desenvolvendo campos de petróleo no Iraque ou no Afeganistão. A resposta chinesa será comprar infraestrutura física que gera petróleo, gás e metais. Eles não estão deixando seus dólares parados no sistema. Isso significa nada mais de comprar título de tesouro ou dívida de agência americana. Simples assim. E olha só, a assinatura do comunicado da Cúpula de Paz parece que nos deu todas as respostas que precisamos. Brasil, Índia, Arábia Saudita, Tailândia, Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Singapura, todos pularam fora. E os principais protagonistas dessa novela, Estados Unidos, Rússia e China, nem deram as caras na festinha. Todos os países do BRICS, ou os que querem ser, rejeitando a paz ocidental? Isso tá esquisito, hein? Então, Janet Yellen, parabéns. Você conseguiu a façanha de unir Rússia e China ainda mais e dar um empurrãozinho no yuan, que nem o próprio governo chinês poderia sonhar, hein? Quem diria que sanções se tornariam sinônimos de tiro no pé no dicionário diplomático, e pensar que tudo começou com um discurso confiante sobre a invencibilidade do dólar. Pode ser que no futuro, ao invés de em dólar, digamos em yuan quando falarmos de transações globais. E lá se vai o petrodólar caminhando para a extinção. E você? O que você acha? Será que Yellen cometeu um erro módico ou um colossal? O petrodólar está realmente com os dias contados? Contem aqui embaixo. Fiquem bem. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Enquanto isso, a gente continua surfando aqui nessa tsunami. Fui!